Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, ela que é viva e eficaz, ela que nos traz encorajamento, que traz fortalecimento à nossa vida espiritual. O texto da nossa meditação nesse momento é o Salmo de número 42, versículo de número 5, 6 e versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Os queridos, ouçam atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Depois farei uma oração. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva, ela é transformadora, ela é abençoadora das nossas vidas. A palavra do Senhor traz benefícios e restauração para a alma do teu povo, para a alma da tua igreja, Senhor. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, ó Deus, nessa hora que, Pai, nos acompanha e que medita na palavra do Senhor. Nós assim te pedimos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de iniciar essa nossa devocional trazendo aqui a narrativa que nos mostra a história do profeta Elias, a sua experiência de vida cristã no Senhor. Elias, conforme Tiago narra, Elias nos traz experiência de vida que marca as nossas vidas também. A vida de Elias é fonte de encorajamento, é fonte de ousadia, de intrepidez para nós nos colocarmos então diante do nosso Deus em oração e súplica. Elias foi um homem que ele orou ao Senhor, ele suplicou a Deus no seu tempo e Deus respondeu às suas súplicas. Elias foi um homem de muita oração e de grandes realizações diante do Senhor em seu tempo. Por outro lado, a Bíblia ela vai nos relatar e nos mostrar que Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas experiências, às mesmas fraquezas, e cheio de limitações e até de incertezas, medos, como nós também manifestamos. Veja que logo depois da excitação no Monte Carmelo com os profetas de Baal, depois daquele momento ali que ficou configurado quem de fato é Deus na apresentação dos sacrifícios de adoração, onde o Senhor manifestou com fogo ali nos sacrifícios que foram oferecidos, e ficou então configurado que o Deus de Elias é que é o Senhor dos céus e da terra. E depois daquele momento ali que Elias orou ao Senhor e que Deus se manifestou, Elias ele foi perseguido pela rainha Jezabel e ele teve medo das ameaças da rainha por parte dos seus soldados, dos seus mensageiros. E aí nós encontramos esse aspecto na vida, então, de Elias, esse homem de atos singulares em episódios e proezas, as quais foram realizadas no Senhor, e que a Bíblia mostra essas nuances tão marcantes, mas que também a vida de Elias também há contradições, onde nos mostra o relato de Elias, a confiança dele em Deus,
mostra também a sua vulnerabilidade diante das tensões e das pressões e das ameaças externas. Mais tarde, então, nós vemos isso, ficou então configurado que Elias ele foge com medo de ser então morto, e Elias manifesta um sentimento de desânimo, de abatimento e de aflição diante das ameaças de morte. Enquanto Elias estava focado a sua confiança inabalável no Senhor, permanecia-se imbatível e corajoso diante das mais tenebrosas circunstâncias da vida. Mas quando perdeu o foco do seu Deus, ele ficou tomado de incertezas e, ao invés de clamar por livramento, ele se entregou ao desânimo e sentimento de morte e desejo de perecer. Se, queridos, aqui nós formos, então, comparado a Davi, Elias, aqui todos eles são sujeitos a abatimento e tristeza e desânimo, como nós também o somos nos dias atuais. Davi sujeito a abatimento, também semelhante a Elias, e nós também hoje somos pessoas fragilizadas, vulneráveis diante das circunstâncias, nós nos abatemos, nós ficamos aflitos e muitas vezes há temores no nosso próprio coração. O salmista aqui, no Salmo de número 42, mostra a dinâmica da vida dos servos de Deus, que nos lembra muito aqui essa experiência então de Elias, a qual eu mencionei. E muitos outros personagens da Bíblia também. Em especial aqui porque esse texto vai tratar e vai nos mostrar aqui que os servos de Deus se desanimam diante das lutas que enfrentam, semelhantemente a Elias e também a Davi. O Salmo começa aqui um ponto muito alto. Logo de início, eu vou frisar o versículo 1. O Salmo logo de início aqui começa num ponto muito alto, onde o salmista tem um grande anseio de estar na presença do Senhor. Ele revela esse anseio. Como a corça anseia por um canal de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa aqui é uma comparação interessante. A constante necessidade que uma corça tem de água, principalmente em uma região seca e montanhosa, é a situação aqui que o salmista compara sua necessidade constante de andar em comunhão, desenvolver uma intimidade com o Senhor. Ele manifesta o seu desejo, o seu prazer de estar na presença do Senhor. Ele olha para Deus e se sente refrigerado e suprido pelo nosso Deus. Queridos, ainda podemos observar aqui que a figura continua nos mostrando que o salmista ele deseja cada dia ter mais comunhão com Deus. Ele fala: minha alma tem sede de Deus. A expressão minha alma não quer dizer aqui apenas algo que diz respeito à parte espiritual somente. É uma figura usada para representar o homem na sua totalidade, a nossa vida integral. É como se ele estivesse dizendo assim: ele anseia por Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todos os seus sentimentos e emoções. Ele anseia pelo Senhor. Que é assim também, queridos, que devemos nos colocar diante do Senhor e manifestar os nossos anseios por Deus, a necessidade a qual nós temos de estar diante do nosso Deus, principalmente quando nós nos sentimos abatidos, nos sentimos afligidos diante de situações que são de agrulhas. Devemos então nos atirar aos pés do Senhor e ansiar pelo Senhor e buscar a face do Senhor, assim como o salmista fez. Ele se satisfaz no Senhor, ele deseja pelo Senhor, ele sente prazer em estar diante do Senhor. Ele diz aqui: quando irei e me verei diante de Deus? Ele olha para o futuro e
E ele fala: quando irei, me verei estar diante de Deus. Ele expressa algo até mesmo futuro, de estar aqui diante do seu Deus. Essa passagem, queridos, traz para nós, nos mostra aqui que ele vai olhar, ele olha para a circunstância, para os problemas ao seu redor, atravessa um ponto que o leva a uma insatisfação, é um ponto mais baixo da vida, pelo que ele diz: as minhas lágrimas se tornaram pão para mim dia e noite. Essa aqui é uma descrição terrível que ele revela a intensa tristeza, ele revela aqui as suas lágrimas, ele revela os seus sentimentos, a sua tamanha tristeza, ele revela o pranto que há no seu coração, ele revela a sua profunda aflição. O que causa tanta aflição, tanto desgosto e perturbação e perplexidade no coração desse servo do Senhor? Aqui onde ele chega ao ponto de dizer que para Deus o texto não nos revela o problema em si, mas o efeito. O salmista aqui ele era zombado pelos outros por algum sofrimento que perdurava. Tudo levava a crer que ele era acusado de ter sido abandonado por Deus a quem servia. Isso pelo que visto que o abateu sobremaneira.